meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês gostaram muito do outro vídeo de Se Arrume Comigo, eu gravei outro pra vocês e dessa vez é pra um amigo oculto, né? Que é a ocasião que acho que a gente mais tem com fraternização de fim de ano. Então eu apliquei a água termal, tá? Esperei ela secar e apliquei esse primer da Revlon que eu amo. E logo em seguida eu aplico o The POREfessional bem na região que eu tenho os poros mais dilatados mesmo, para ele dar aquela diminuída e preenchida nos poros, tá bom? E aí eu venho com hidratante labial e passo nos lábios para deixar eles bem hidratadinhos. E hoje eu vou usar essas duas bases que eu adoro, que é a Naked Skin e a Fit Me dos Estados Unidos da Maybelline, tá bom? Eu misturo as duas na minha mão e vou aplicar com essa esponjinha da Real Techniques que eu amo, molhadinha, e vou aplicar em todo o meu rosto dando batidinhas. E aí sempre desço a base pro pescoço e como eu tomei sol e tava um pouco vermelha, eu passei um pouquinho, bem pouquinho mesmo de base no meu colo pra dar uma neutralizada na vermelhidão. Como corretivo eu vou usar o Instant Age Rewind da Maybelline, tá? E vou aplicar em forma de triângulo abaixo dos olhos e logo em seguida eu vou aplicar o meu Radiant Cream Concealer da NARS, tá? Em cima dele para dar aquela iluminada básica e vou fazer o iluminado no topo do nariz, no centro da testa, no arco do cupido da boca e na pontinha do queixo para dar aquela iluminada e ajudar no contorno. E aí eu vou esfumar tudo dando batidinhas com a mesma esponjinha úmida. E aí eu vou aplicar essa aguinha sensacional, que é a Charged Water da MAC. E eu vou dar umas borrifadinhas na esponjinha e vou aplicar na minha pele, que ela ajuda a base e o corretivo a ficar com uma textura bem maravilhosa, tá? Menos cara de rebocão e mais natural. E como pó eu vou utilizar esse translúcido da Payot com esse pincelzinho da Real Techniques e vou aplicar em todas as regiões que eu apliquei o corretivo. Gente, depois que eu conheci esse pó, sério, eu tô viciada, ele é maravilhoso, ele tem umas mini partículazinhas de brilho, super, super, super recomendo, ele é maravilhoso demais. E aí eu vou vir com um pincel gordinho de pó e só vou tirar o excesso de pó que ficou no meu rosto. Aí eu vou preencher minha sobrancelha usando esse kit sensacional da Milani, que é super completo e usando um pincel chanfradinho, tá? E pequeno. E eu vou utilizar a sombra mais clara no começo da minha sobrancelha e a sombra, vou misturar a sombra mais clara e a mais escura para preencher o resto, tá bom? Que eu gosto da parte um pouco mais clara, porque eu acho que fica um pouco mais natural. Como vocês já sabem, eu tenho micropigmentação, então eu só dou uma fortalecida na cor, que a minha micro já está começando a sair, e respeito o formato dela. E aí eu vou passar uma sombra bem clarinha da paleta Naked 2 com esse pincel de corretivo ou qualquer pincel bem chatinho e denso, que eu já falei pra vocês que é um pincel must have, né, gente? Que todo mundo tem que ter. E vou aplicar essa sombra clarinha bem rente à minha sobrancelha, tá? Pra deixar ela mais arqueadinha. E aí com o pincel gordinho de esfumar, esse é meu queridinho da Vult, e eu vou usar essa paleta maravilhosa, que é a Desert Dust da Ruby Rose. E eu vou usar essa sombra que tem um tom puxado pro rosinha, é meio coral, mas puxado pro rosa, e vou aplicar ela no meu côncavo, tá? Vou fazer vários movimentos de vai e vem e vou escurecendo a sombra até que eu fique satisfeita com a cor dela. E aí eu vou vir com outro pincel denso e gordinho de esfumar, só que menor que o outro. E aí eu vou usar essa sombra rosinha, um pouco mais escura,
e um pouco mais fechada do que a outra, que é da paleta Tartelette in Bloom. E vou aplicar ela também no meu côncavo, só que um pouco mais concentrado, e não vou subir ela tanto quanto a outra sombra rosa. E vou aplicar fazendo a mesma coisa, que são movimentos de vai e vem. E aí, com um pincel ainda mais denso e um pouco chatinho, mas ainda assim fofinho de esfumar, eu vou aplicar esse tom meio burgundy da paleta no meu côncavo, só que só no cantinho externo do olho. Eu vou aplicar bem pouquinho, só para intensificar um pouco esse côncavo. E aí eu vou voltar com o pincel mais gordinho de todos, mas eu não passei nenhuma sombra extra, só com o restinho da sujeirinha, e vou ter certeza de que o côncavo tá totalmente esfumado. E aí com um pincel bem pequenininho e denso, e com um iluminador líquido, esse é o Lustre Drops da MAC, tá? E, gente, a lista de todos os produtos que eu tô utilizando, como sempre, vão estar aqui no box de informação abaixo, tá bom? E por cima desse iluminador líquido eu vou usar um em pó para poder intensificar mais esse iluminado. E esse que eu tô usando é o meu queridíssimo de longas datas, que é o Soft and Gentle da MAC também. E aí eu vou aplicar esse Gimme Brown, que é um gelzinho de sobrancelha da Benefit, e vou aplicar só pra manter os pelinhos no lugar e dar ele dá um efeito de engrossar um pouco o pelo, sabe? Dá uma ilusão de que eu tenho mais pelinhos. E aí eu vou utilizar um delineador em gel, esse também é da MAC, é o Black Track, e com um pincel bem fininho também. Ele é um pincel denso, mas ele é bem fininho e chanfrado, e eu vou fazer um delineado gatinho, tá? Se vocês quiserem, tem tutorial bem detalhado explicando como fazer esse delineado gatinho aqui no canal. Eu vou deixar o link desse vídeo também aqui no box de informação aqui abaixo, para quem ainda não assistiu aprender a fazer esse delineado maravilhoso. Aí eu vou vir com o mesmo corretivo que a gente usou, o Instant Age Rewind, com um outro pincel limpo, só que densinho também. E vou reforçar o traço para ter certeza de que o traço do delineador tá bem retinho, bem lisinho e não tem nenhuma sujeirinha, nenhum borrãozinho para fora. Essa é uma dica sensacional para ajudar o delineado e principalmente o puxado gatinho ficar perfeito. E aí eu vou passar esse mesmo delineador em gel na minha linha d'água superior. E aí eu vou vir com esse lápis nude da Vult e vou passar na minha linha d'água inferior. E com um pincel denso e chatinho, mas de topo reto, eu vou vir com aquela mesma sombra burgundy da paleta Tartelette in Bloom e vou aplicar ela rente aos meus cílios inferiores. Vou aplicar aquele bronzer, tá? Com um pincel bem gordinho. Esse é o Butter Bronzer. E eu vou aplicar ele naquelas mesmas áreas que vocês já estão cansados de saber. É ou não é? Também vou deixar o link aqui abaixo do meu tutorial aplicando bronzer, tá? Dando dicas de como parecer bronzeada, porque eu tô utilizando exatamente a mesma técnica. E naquele vídeo tem tudo explicado tintim por tintim. Aí, sem mistério, vou aplicar a Curvex e bastante máscara para cílios. Tô aplicando a Carbon Black da L'Oreal, que o meu sonho é que ela vendesse aqui no Brasil, porque ela é muito maravilhosa. Mas não, ela não vende, essa eu comprei lá nos Estados Unidos. E por cima, eu vou aplicar essa Push Up Drama, tá? Porque eu gosto de uns cílios bem pá, né?
aqueles cílios bem grandes e volumosos e eu adoro misturar máscara de cílios. E claro, não podia faltar aqueles cílios postiços. Esse é um da Dye Makeup e eu tô utilizando essa colinha da Kiss New York, tá? Já apliquei a colinha, vou deixar secar, enquanto isso vou fazer o contorno com o Hoola da Benefit. E para fazer o contorno no nariz, eu vou usar esse pincel menorzinho. Pode ser um pincel de esfumar, pode ser aquele mesmo da Vult. Eu tô utilizando esse aqui da Mariana Saad, que também vou deixar o nome dele aqui certinho aqui abaixo, porque eu adoro ele para fazer o contorno, acho que fica perfeito. E aí, vou tirar o excesso da marquinha com pincel de pó, mas sem utilizar pó, tá? Sem nenhum produto. E aí, eu vou utilizar exatamente os mesmos iluminadores que a gente usou para iluminar o cantinho interno. E vou aplicar naqueles pontos que a gente quer o quê? Destacar, né? Então, tô aplicando no alto do meu ossinho da bochecha. Vou aplicar no topo do nariz, no arco do cupido da boca e na pontinha do queixo. E vou fazer a mesma coisa com o iluminador em pó, com o Soft and Gentle da MAC. Vou voltar de novo com o pincel de pó, novamente sem adicionar nenhum produto, só para ter certeza de que tá tudo esfumado, tá? O bronzer e o iluminador. E aí, com a ajuda de uma pinça, eu vou aplicar os meus cílios postiços. E aí, gente, eu pego a pinça e vou encaixando ele bem rente mesmo. Me avisem se vocês querem vídeos de como que eu faço para aplicar os cílios postiços, com dicas, que eu acho que facilita super na hora de colar, tá bom? Aí, gente, eu tirei os cílios, por quê? Porque eu colei esses cílios um pouco mais pra fora do olho e não ficou igual do outro lado. Então, eu tirei ele, passei colinha, tô deixando ele secar. Enquanto isso, vida que segue, vou continuar a maquiagem, né? Vou aplicar esse blush, que é o Luminoso da Milani, na bochecha, tá? Bem na maçãzinha da bochecha. E aí, volto de novo com o pincel de pó pra esfumar tudo, né? Porque, gente, tudo tem que estar esfumado, a maquiagem no olho, a maquiagem no rosto. O bonito da maquiagem é tudo lindo e esfumado. E aí, que eu já deixei a colinha secar, eu volto e aplico de novo os cílios postiços. E agora fica certinho. Não ficou certinho, né, no caso. Mas aí eu tô deixando ele em pezinho igual e agora eu prometo que eles vão ficar iguais. E finalmente vamos para os lábios. Eu vou aplicar esse lápis de boca da NYX na cor Mauve. E vou contornar os meus lábios. E como batom, eu vou usar esse NYX Lingerie na cor Cashmere Silk. E vou aplicar ele em todo o meu lábio. E aí eu volto com o mesmo pincel de boca para dar uma escurecida no cantinho interno e deixar um leve degradê na boca, que eu acho lindo. E vou voltar com a máscara de cílios Push Up Drama e vou aplicar ela rente aos meus cílios inferiores. Rente não, né? Bem nos meus cílios inferiores. E aí eu decidi dar um leve glowzinho e passar um pouquinho de gloss. Esse é um da Smashbox Incolor. Ele é muito, muito, muito antigaço. Aliás, ele é um pouquinho puxado pro pink, mas ele é praticamente incolor, tá? E é essa a make que eu fiz pro Amigo Oculto. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Segue aí fotos do meu look completo, da make de pertinho e algumas fotos de como foi o meu Amigo Oculto com os meus amigos, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever, dar um joinha e ficar ligadinho sempre aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.